já estou deitado, mas ouço Deus me chamar. Ele está te chamando para aliviar suas bagagens nessa noite. Sua voz suave, como um sussurro, ouço Deus me chamar. Meu coração se aperta, eu ando tão cansado, tenho trabalhado tanto. Meu coração se aperta ao ouvi-lo me chamando, me chamando, me chamando, me chamando, me chamando. Eu vou, já estou indo ao teu encontro, Senhor. Vou correndo ao teu encontro. Eu vou, já estou indo ao teu encontro, Senhor. Erga suas mãos e declare: vou correndo ao teu encontro. Eu vou, já estou indo ao teu encontro, Senhor. Vou correndo ao teu encontro, nem que seja pra ficar. Senhor, só nós, nem que seja simplesmente, nem que seja pra ficarmos em silêncio a sós, nem que seja simplesmente pelo prazer de ouvir tua voz. Não há como rejeitar o teu chamado, não há como desprezar tua presença. Eu vou, já estou. Saiba como ganhar multidões para Jesus sem deixar de cuidar bem de cada cristão. Conheça a visão do MDA, o modelo de discipulado 1 a 1 em ação. Saiba mais através do site visãomda.com. Falar um pouco hoje, irmãos, de um assunto tão fácil hoje de guardar nos nossos corações. E é um dos temas que nós deparamos com ele todo dia. Todo tempo, em todo tempo nós estamos sempre deparamos com esse assunto que se chama fé. Fé. O diabo tem tentado, sabe, enfraquecer a fé de muita gente. Muita gente. Mas a Bíblia mostra a verdadeira fé. Amém? Eu vejo, sempre que estou acompanhando as notícias, um grupo de ateus entrando com ação pública nos governos para tirar, de ateus, para tirar tudo que se diz a respeito da fé, das escolas, principalmente no tocante à palavra de Deus. E é crescente, viu? O ateísmo é crescente. Ateísmo é aquele que não tem fé. Não é só aquele que não acredita em Deus, né? Ele não tem fé. Às vezes ele não tem fé porque ele ficou traumatizado numa vida de fé. Às vezes tem um histórico, né? Um histórico até de família, que levou ele a não ter fé. Perdeu a fé. Desacreditou
na fé. A verdade é essa. Mas para nós, Deus tem para nós uma palavra de fé. Eu vejo quando ele chamou pai Abraão, né? Conhecido como pai Abraão, nosso pai na fé. Sai da sua terra, sai da sua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. Leva tudo, pega tudo, pegou tudo, seu gado, sua fazenda, seu povo. E aí ele foi embora pela fé. E aí nós olhamos na palavra de Deus, nós encontramos tanta gente que andou pela fé. Ouvimos falar a respeito de Enoque, e andou com Deus, e Deus o tomou. Andou pela fé, andou pela fé. E tipos de fé que você pode ter. Quero falar hoje um pouquinho. O tipo de fé que nós podemos ter. Está ali no quadro, os irmãos, acho que está dando para ver. No Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 20. Se você quiser, você pode acompanhar aí, né? Se tiveres fé, como um grão de mostarda, direis a este monte, vai, e o monte vai. Amém? Se tiveres fé como um grão de mostarda. Até eu coloquei ali, 17 e 20, né? Mateus 17 e 20. Fé como um grão de mostarda. Um dos tipos de fé que Deus quer que nós tenhamos. Por que grão de mostarda? O que tem a ver? A mostarda, já falei outras vezes, por isso que eu falei que é uma passagem bastante conhecida nossa. Porque a mostarda é uma semente tão minúscula. Passa para mim a outra, né? Ela é uma semente tão pequena, e ali você pode enxergar uma árvore frondosa, né? Uma árvore frondosa que de uma pequenininha fé, está mostrando que essa semente ela pode ser germinada, e depois que ela germina, ela brota, ela cresce e ela se torna grande. É um dos tipos de fé que Jesus mostra que nós podemos ter. Então, a fé como um grão de mostarda. A fé como um grão de mostarda, irmãos, é mostarda, não a mostarda que nós conhecemos aqui no Brasil, a verdura, né? Tem a verdura, tem aquele molho que você coloca no sanduíche, mas eu não estou falando dessa, estou falando da árvore chamada mostarda. Árvore chamada mostarda. E essa árvore é a única árvore que resiste os ventos fortíssimos ali do deserto, né? Enfrenta as tempestades de areia de mais de 300 km por hora, quando se levanta uma tempestade de areia no deserto. Mas essa árvore, ela serve de apoio para os beduínos, os camelos que passam para o deserto ali. Os viajantes que passam ali, aportam ali naquela árvore, e ali então ele encontra descanso. Essa árvore. E de repente a tempestade no deserto ela é ocasional. De repente começa uma tempestade. Parece até a vida da gente, não é verdade? Que de repente aparece uma tempestade e às vezes nos pega até desprevenidos. É o que acontece com essa árvore de mostarda. Aí os ventos impetuosos que se levantam no deserto, que é comum no deserto, muito frio à noite, muito quente durante o dia, é assim a situação lá ali. E aqueles ventos impetuosos da noite começam a soterrar, né? Essa árvore ela começa a ficar embaixo da duna de areia do deserto. E aí então os beduínos que passam por ali, os viajantes que passam por ali, que se escondem nas barracas, no outro dia de manhã eles olham pela janelinha e já começam a ver todas as árvores fizeram sulcos no meio da areia e elas se colocaram outra vez em pé. Outra vez. Quebraram alguns ramos, saíram algumas folhas, balançou um tanto, mas depois ela se fortaleceu e novamente é uma árvore. Quer dizer, eu envergo, mas eu não quebro.
Essa é a fé que Jesus está falando. Se você tiver fé como um grão de mostarda, que enfrenta as lutas, que enfrenta as tribulações, que enfrenta as tempestades, essa fé que Jesus está nos concedendo também essa noite. Amém? Então é uma fé que você enverga, mas não quebra. Fala comigo, eu envergo, mas eu não quebro. É isso aí, irmãos, porque essa árvore é desse jeito, viu? Desse jeito, não é diferente. Você passa por tribulação, você passa por luta, a hora que você pensa que tudo acabou, que a árvore está embaixo da areia, você só olha, você vê aquele horizonte, né? Não vê árvore nenhuma, no outro dia ela está em pé outra vez, esperando de novo a tempestade, esperando de novo os ventos, e não se deixa quebrar. Enverga, mas não quebra. Amém? Nós vamos ver um outro tipo de fé que eu sei que o Senhor Jesus vai nos conceder hoje, irmãos. Se você ainda não tem essa fé, como esse grão de mostarda, você pode receber, viu? Através das lutas, das tribulações. Ele está falando que nós vencemos. Jesus uma vez falou assim, olha, eu venci o mundo. Eu venci o mundo. E vocês também vão vencer. Amém? Quer mais tribulação que Jesus passou, irmãos? Mais tribulações que ele passou, né? Lutas, tribulações, batalhas ferrenhas, perseguições e, meu Deus do céu, foi muita coisa. Mas, tá ali, olha só, outro tipo de fé é uma fé que nós já conhecemos, outras vezes já falei aqui também. Todas as três que nós vamos falar da fé, eu já abordei aqui através da palavra, nós já compartilhamos aqui na igreja. Então, daí, a fé que se compadece do próximo. É a fé do centurião. Quem era esse centurião? Ele era um gentio. O que era gentio? Centurião, ele não fazia parte da sociedade judaica. Naquela época, só era considerado de Deus quem fosse povo judeu. Esse centurião compadece do seu servo. Compadece do seu, talvez do seu empregado. E aí ele fala, ele chega diante de Jesus e o seu funcionário, seu servo talvez, seu escravo, é mais assemelhado ao escravo naquela época, né? E ele chega diante de Jesus precisando. O meu servo está doente, está enfermo, está numa profunda tribulação, né? Numa depressão profunda. E ele chega diante de Jesus e fala para Jesus, olha, Senhor, eu sei, né? O Senhor sabe que eu sou centurião, eu sou chefe de 100 soldados pelo menos, né? Ele tinha uma autoridade, seria aí um capitão, seria um subtenente ou um tenente da guarda. Então, eu tenho funcionários embaixo das minhas ordens. Eu falo para ele, vem, e ele vem. Eu falo para ele, vai, e ele vai. Então, eu não sou digno de que entres na minha casa, na minha morada. Mas diga uma palavra e o meu servo será curado. Meu servo vai ser curado. Essa fé, irmãos, uma fé que nós olhamos aqui na pessoa desse homem centurião que compadece do seu servo, e Jesus depois elogia ele. Depois Jesus lança o elogio, olha, nem em Israel eu vi uma fé como esta. Jesus estava elogiando, não era uma pessoa cristã, não era um crente, não, era uma pessoa alheio à fé. E Jesus olha, ele diz assim, nem no meio do povo de Deus, nem em Israel vi tamanha fé. Não precisa ir na minha casa. Dá uma ordem e vai acontecer lá. Olha que fé, irmãos. Fé à distância. Amém? Fé à distância. Tem gente que está fazendo curso à distância aí, né? Mas você pode também ter fé à distância, viu? Você pode orar, você pode interceder por aquela pessoa, você pode pedir por aquela pessoa, que ele falou, eu tenho ordem, eu mando nos soldados, eu mando neles. Eu faço isso, ele faz.
Só que eu não tenho autoridade natural. Aliás, eu tenho autoridade natural. E o Senhor Jesus tem autoridade espiritual. É só o Senhor mandar a doença embora e a doença vai embora. Que muitas vezes nós pensamos que eu preciso ir. Nós pensamos assim, eu estou precisando de uma bênção, eu preciso pegar uma van ou uma Kombi e ir lá em São Paulo, atrás do Valdomiro, para receber o milagre. Amém? Mas Jesus está ensinando aqui, irmãos. Quem tem condições e vai buscar a bênção, glória a Deus, amém? Glória a Deus, você vai buscar a bênção. Mas eu estou dizendo que o Senhor está colocando na sua mão a bênção, amém? Mais próximo, com relação a esse centurião. Fé que compadece e fé à distância. Senhor, o Senhor deslocar, o Senhor está fazendo tantas coisas, já deve ter andado o dia inteiro, já curou tantos enfermos, já expulsou tantos demônios. Fala só uma palavra e o meu servo será curado. Será que você pode, irmãos, agora, lembrar de alguém que você ama, né? Tem um certo carinho por aquela pessoa, e agora você poder fazer essa oração que esse centurião fez, que nem crente ele era, ele reconheceu a autoridade em Jesus pela fé, ele tinha uma fé natural ele tinha. A fé natural, investido de autoridade que ele tinha, ele mandava os seus funcionários fazer, ele fazia através da autoridade, gerando a fé. Né? A fé era gerada. Agora, alguma pessoa que você pode fazer isso, interceder por ela, pedir por ela agora, Senhor Deus, aquela pessoa que se encontra lá naquela casa, naquele lugar, aonde quer que ele esteja, eu sei, Jesus, que ele não vem aqui na igreja, mas o Senhor pode falar uma palavra, nós podemos liberar uma palavra de bênção na vida dela ou na vida dele. Você pode liberar comigo? Fala, Senhor, eu quero liberar, pela fé, no Senhor Jesus Cristo, na sua palavra, eu libero agora salvação, libertação, cura, restauração para aquela pessoa, qualquer que seja esta pessoa, nós liberamos em nome de Jesus. Irmãos, fez uma oração pela fé. Liberamos. Por que nós liberamos? Não é nada natural, aqui todos são do Senhor, amém? Liberamos. Agora, terceiro tipo de fé, essa é uma, até foi pregado aqui pelo pastor Luiz Fernando no domingo retrasado, me parece. Ele falou dessa fé da mulher cananeia, fé da mulher cananeia. Irmãos, quanto tempo, talvez, haja alguém aqui que esteja carregando um problema muito difícil. Pare e pense. Talvez você tenha tentado solucionar um problema. Tem orado, tem até jejuado, tem pedido, mas o problema está estacionado. E você não consegue saída, e você não consegue a solução. Tempo. Essa mulher cananeia que está escrita aqui em Mateus capítulo 15, versículo 28. Um dos escritos, já tem outros escritos nos evangelhos. Essa mulher passava um problema seríssimo. Nós deparamos com pessoas que passam problemas crônicos. São doenças incuráveis.
Eu tenho visto pessoas, irmãos, definhando. Há poucos dias, numa cidade próxima nossa aqui, eu vi um senhor, câncer nos ossos, definhando mais de 5 anos na cama, sofrendo, gastando dinheiro com quimioterapia, com remédios e amarelo, pálido, num fundo de uma cama. Um caso, problema seríssimo na família. Jesus tem uma receita. Tem uma receita. Talvez não seja no caso de uma doença. Talvez seja essa era 1h da manhã, quando o moço de 20 anos, da cidade de Itajubá, me chamou numa mensagem aqui no computador. Ele falava assim: pastor, eu tenho ouvido falar do trabalho aí de Tamonte. Eu pereço. Eu estou morrendo. Já tentei suicídio 2 vezes. Tenho 20 anos de idade. A minha vida é tomar remédios, medicamentos e medicamentos. Estou escravo da pedra, estou escravo do crack. Me dá uma oportunidade, mas ele escreveu tanto, irmãos, ele escreveu tanto. 50 centímetros de mensagem, de pedido. Me ajuda, pelo amor de Deus. Eu sofro, estou fazendo a minha mãe sofrer, estou fazendo o meu pai sofrer. Eu não consigo sair dessa. Será que você pode estender a sua mão para que eu possa ser ajudado? É um caso seríssimo, é uma escravidão. Eu me encontro num buraco e não consigo sair. Foi essa madrugada, ele escreve, virando meia-noite para 1h da manhã, ele começava a pedir ajuda, pelo amor de Deus. Então você começa, ele ainda fala assim, olha, ele escreveu um termo assim: a minha humilde alma, eu te peço. Fala a verdade, irmão, minha humilde alma. Deu até um frio na barriga, falei, eu tenho que pegar esse moço. Jesus, só por causa da humilde. Foi tão forte, humilde. Falei, vou ter que pegar esse moço, humilde. Entendeu? Mas é um caso grave. É um caso grave que estacionou ali. Menino novo, 20 anos de idade, envolvido na pedra, na droga. E tem uma solução? Eu falo para os irmãos, Deus tem uma receita. Fala comigo, Deus tem uma receita. Ué, mas qual a receita, pastor? Vou falar já, irmãos, amém? Vou falar. Caso grave, problema sério. Irmãos, nos cultos eu desligo o telefone, sabe por quê? É toda hora uma sociedade em agonia, agonizando, precisando. Estende a sua mão, me ajuda, está pedindo. Os peixes estão pulando fora d'água. Está pulando. Nós temos convite, irmãos, para abrir igreja, várias cidadezinhas por aqui, aonde as pessoas estão numa lama do alcoolismo. A gente fala do crack, irmão, mas olha, o que tem pessoas morrendo no alcoolismo, não está escrito, irmão, não está escrito. Ô geração, sabe? Mas eu quero falar para os irmãos, Deus tem uma receita para nós aqui hoje. Deus tem a receita. Para chegar até a solução, eu preciso da receita. Para chegar até a solução. Eu acredito que Ele é poderoso para curar o câncer, Ele é poderoso para libertar o drogado,
Ele é poderoso para fazer o alcoólatra sóbrio. Eu creio nisso. Eu creio. Jesus nos tem uma receita. E aí você pergunta, mas o que tem a ver essa mulher cananeia? Irmãos, ela se encontrava com uma filha miseravelmente endemoniada. Sabe o que é uma pessoa miseravelmente endemoniada? Talvez quase a igreja inteira não saiba, irmãos, não sabe. Alguns me acompanharam há um mês atrás, mais ou menos. Alguns me acompanharam. De uma pessoa miseravelmente possuída, endemoniada. Possuída de 14 mil demônios. Eu falo, pastor, não é possível um negócio desse. Cabe, irmão, na pessoa, cabe. O próprio a Bíblia fala, ele sai, acha a casa vazia, vai lá e busca mais 7 e volta. Cada vez que ele vai e busca mais 7, daqui a pouco a pessoa está totalmente possuída, totalmente endiabrada, endemoniada. Um grupo pequeno aí me acompanhou nesse trabalho. Mas eu vejo essa mulher, meu Deus do céu, uma pessoa possuída, é uma pessoa que não tem controle. É uma pessoa que perdeu todo o controle de si. Porque não, são personalidades que agem na vida dela. Cada hora é uma personalidade diferente. Cada hora é uma destruição. Uma hora é uma doença, outra hora é uma depressão, outra hora é uma queda fatal, outra hora é uma insônia, outra hora é um suicídio. Irmãos, é horrível. Quem sabe futuramente eu posso mostrar para os irmãos, quem sabe Deus na hora certa um dia nós vamos ter para mostrar para os irmãos. É coisa horrível uma mulher que tenha uma filha miseravelmente endemoniada. Isso, essa moça de 33 anos, mais um dia na cidade de Passa Quatro, tinha uma de 8 anos de idade. 6 meses de batalha, de luta. Aonde todo mundo ficava com medo, vivia condicionada ao medo. Condicionada ao medo. Sabe? Terrível. Essa mulher, a cananeia, de repente ela vai até Jesus. Os discípulos vão e fala para ele, Senhor, despede, porque ela vem pedindo, Senhor. Aí, Jesus simplesmente ignora o pedido dela. E ele continua. Os discípulos acharam que Jesus não estava prestando atenção, que Jesus não estava sabendo do que estava se tratando. Imagina, irmão, achar que Jesus não sabe. Sabe de todas as coisas. Jesus está por dentro de tudo que está acontecendo aqui nesse momento, irmãos. Tudo, entendeu? E aí, daqui a pouco, ela vai de novo. Jesus falou assim, olha, eu não vim, senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Sabe o que Jesus estava falando para ela? Olha, ele quis dizer assim, olha, eu tenho uma nação chamada Israel. E essa nação, eles são ovelhas perdidas. Eu não vim para os gentios. Primeiramente eu vim para eles. São ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, Jesus vai como se ele discriminasse aquela mulher. E ele continua a caminhada, irmãos. Continua a caminhada. Os discípulos ouviram aquilo e ficaram um pouco assim, sem saber o que fazer. Eles não estavam sabendo. As atitudes de Jesus eram atitudes surpresas. Surpresas. De repente surgiu uma novidade. Aí, na terceira vez ela persiste, perseverante, mesmo na tribulação, mesmo naquela dificuldade com a filha, daquela situação tão horrível, tão terrível. Uma situação horrorosa.
Mas agora Jesus vai mais fundo, ele fala assim, olha, não é bom tomar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Sabe o que ela responde? Ela fala assim, olha, Senhor, já sei o que eu vou fazer. Ela era muito inteligente, viu, irmãos? Que quando ela foi a Jesus, ela clamou, Jesus, filho de Davi. Ela tinha em mente que o Messias de Israel viria para Israel. E que Jesus era o Messias esperado. Ainda que Israel rejeitasse. Mas ela viu que ele era o Messias da Bíblia. Jesus era o Messias. E ela era inteligente. Ela chega e fala assim, Senhor, vou falar com ele. Sabe quantas ovelhas estão perdidas no pasto? As ovelhas estão perdidas no pasto. O pastor vai atrás da ovelha. Mas para facilitar o pastor que vai atrás das ovelhas, sabe do que ele precisa? Ele precisa de um cachorrinho. Senhor, eu vou comer das migalhas, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. A partir de hoje, eu vou ser como esse cachorrinho, que eu vou atrás das ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu me prontifico. Eu estou me prontificando. Eu vou na célula. Eu vou abrir GE. Grupos de evangelismo. Eu vou trazer essas pessoas perdidas. Vou ver o que eu posso fazer para o drogado. Vou ver o que eu posso fazer para o alcoólatra. Eu estou me colocando na brecha. Em outras palavras, irmãos, uma mulher inteligente, sabe? Eu não vou ficar simplesmente entre quatro paredes, como nós ficávamos antes. Que somente um trabalhava e todo mundo recebia a bênção. Não. Hoje, irmãos, é uma igreja que trabalha. Eu me faço. Ela ouviu o que Jesus estava falando, porque antes ele falou que ele tinha ovelhas perdidas na casa de Israel. E ela disse, eis-me aqui. Eu serei o cachorrinho que vai ajudar a correr atrás das ovelhas. Eu vou correr atrás das ovelhas. Você está correndo atrás das ovelhas, irmãos? A sua célula, você está visitando antes de ir, você só chega lá, bate o ponto, pronto, acabou. Já fiz a minha parte, já fiz essa célula, vou pular para outra e ponto, papá, e o negócio começa a virar de novo uma tradição. Não, irmãos, nós precisamos, sabe? Antes de ir para a nossa célula, nós precisamos fazer a visitação. Eu vou como cachorrinho, vou dar uma cheirada nas casas. Irmão. Tem vizinhos. Cadê aquela pessoa que estava indo na sua célula, de repente parou de ir? Sabe o que aconteceu quando ela se dispôs, irmãos? Mulher, grande é a sua fé. Naquele momento, a sua filha foi liberta, foi curada. A receita está aí, irmãos. O centurião preocupa com o seu servo. Agora essa mulher cananeia se preocupa com as ovelhas perdidas. Quando nós preocupamos com as ovelhas perdidas, Ele supre cada uma das nossas necessidades. Ele, irmãos, cura todas as sortes de doenças. Ele cuida dos nossos familiares. Porque às vezes com todos os nossos cuidados, nós não conseguimos fazer. É preciso que Ele faça. Mas quando você está fazendo, você está pastoreando a sua célula. Você está pastoreando aquele grupo de evangelismo.
Como aquela mulher se colocou, ela se humilhou. Até os cachorrinhos comem da mesa dos seus donos. Eu como da mesa, eu me alimento no domingo de celebração, eu me encho da palavra e durante a semana eu vou correr atrás das ovelhas perdidas para Jesus. Não tem alegria maior, irmãos. Não tem alegria maior. Pena que eu não tenho tempo, sabe? Uma alegria, sabe, que começa a brotar do seu interior. Fluirão rios de água viva. Sabe qual que é a alegria maior? É quando você vai no cárcere, você vai na cadeia, você visita os presos, você fala da palavra, você orienta, você mostra, fala do Espírito Santo. Sabe, o Espírito Santo fala nos nossos corações. Eu estive preso. Você não me visitou? Eu estava doente e você não me visitou? Eu queria, irmãos, ter tempo, sabe? De entrar no horário da visita no hospital, falar para aquelas pessoas que abriram o coração, que na hora que está doente, eles abrem o coração e falar para ele assim, olha, vou falar uma coisa para você. Eu queria vim trazer uma mensagem de vida. Só Jesus Cristo salva. Só Ele é o caminho. Só Ele que te conduz ao céu. Simples, irmãos. Não precisa falar uma coisa teológica. Sabe? E ali naquele momento, Deus vai abrir uma oportunidade. Quem sabe será uma ovelha perdida, desgarrada. Talvez você vai ali e vai começar um GE. E Deus vai fazer com que essa cidade seja inundada do conhecimento da palavra de Deus, irmãos. Às vezes você reclama da vida. Reclama do dinheiro, reclama da saúde, reclama de problema, reclama de estresse, mau humor, tantas coisas que você reclama. Mas eu falei que Jesus tem uma receita. Quando aquela mulher falou, até os cachorrinhos comem da mesa, eu me coloco, eu farei, eu vou atrás, nem que seja para correr Israel, de norte a sul da cidade, eu vou ajudar na obra e vou trazer as ovelhas perdidas. Irmãos, dói o coração quando eu não falo para Jesus o dia, sabe? Todo dia. Alguém, eu preciso falar de Jesus para ele. Preciso alcançar alguém. É a nossa missão. E sabe por que essa mulher, ela enxergou? Sabe o que ela enxergou? Ela analisou a resposta de Jesus primeiro. A segunda resposta. Ovelhas perdidas da casa de Israel. Primeiro ele analisou. Ela analisou. Ah, já sei o que ele quer. Quer que eu seja o seu ajudador, líder de célula. Quer que eu seja um líder? Quer que eu... Talvez eu não seja um líder de célula, né? Apesar que ela era uma mulher assim com tanta facilidade, já detectou logo profeticamente, mas pela fé, a fé daquela mulher, Jesus falou, olha, admirou a fé daquela mulher, admirou a fé do centurião. Duas pessoas que Jesus admirou em todo o Novo Testamento a sua fé. Foi aquela mulher cananeia, que nem crente ela era. Nem crente ela era. Jesus falou, essa mulher sabe o que eu estou querendo. Ela entendeu o recado. Ela sabe. Ela sabe. Muitas vezes, irmãos, quantos anos eu perdi tempo na igreja evangélica, irmãos? Quantos anos? Amo os nossos irmãos. Talvez estejam nos assistindo pela internet, que agora nós estamos aí, né? Toda segunda-feira. Nossos cultos estão sendo transmitidos pela internet. Talvez alguém esteja nos assistindo, que o número de visitantes ali tem sido bastante aí no YouTube, Manaim de Itamonte. Talvez alguns irmãos de outras igrejas estejam nos ouvindo. Mas eu quero falar uma coisa, irmãos. Nada contra, pelo contrário, eu amo os nossos irmãos. Cada igreja é uma família, amém? Cada uma tem a sua família. Mas eu quero dizer que passei, irmãos, mais de 25 anos
andando em círculo. Oportunidade por irmão, oportunidade para outro cantar a música, oportunidade para o outro fazendo não sei o quê. Virava só as oportunidades, os crentes de microfone. Mas agora, irmãos, todo mundo tem oportunidade, amém? Todo mundo tem oportunidade para levar a mensagem da palavra. Irmãos, a Bíblia fala que quem ganha a alma, sábio é. Fala comigo, quem ganha a alma, sábio é. Essa mulher aqui descobriu na hora a sabedoria. Opa! Esse homem é o Messias de Israel. Ele veio para Israel. Eles rejeitaram o Messias. Mas eu vou entrar nessa nação e vou ajudar ele a trazer essas ovelhas desgarradas. E aquele dia se cumpre a profecia. Naquele dia, nesta mulher se cumpre uma profecia, que a porta da graça para os gentios estava abrindo, irmãos. Estava abrindo. Deus estava falando assim, olha, muitos que estão lá fora, irmãos, naquele dia vai ocupar os lugares aqui, muitos que estão aqui, talvez não cheguem até lá na glória. É mais ou menos o que eu quero dizer. Mas nós não vamos deixar isso acontecer, irmãos, que eu sei que Deus tem um plano para cada um que está sentado aqui essa noite. Ele tem um plano, uma dinamite na vida de cada um, irmãos, que vai explodir nessa cidade, vai fazer uma multiplicação de célula, vai multiplicar pessoas, nós vamos buscar pessoas, nós vamos ganhar multidões para Ele, aleluia, e vamos cuidar bem delas. Todo mundo discipulado, todo discípulo líder. Vamos falar, irmãos? Parece que todo mundo discipulado, todo discípulo, um líder compromissado. Saiba como ganhar multidões para Jesus sem deixar de cuidar bem de cada cristão. Conheça a visão do MDA, o modelo de discipulado 1 a 1 em ação. Saiba mais através do site visãomda.com.